criativos, como é que vocês estão? Bom, a gente está aqui para mais um episódio do Crivo Talks e vai ser uma honra estar com vocês nesses próximos minutos, nessa próxima hora. Vamos ver aí quanto tempo esse bate-papo vai dar. Eu tô com um convidado aqui muito especial, uma conexão muito bacana que eu fiz aqui em Santa Catarina, começando pelo digital e agora no presencial. Tô aqui com o Natan Magalhães, o Magá. E, cara, primeiramente, muito obrigado por aceitar o convite. Rapaz, mano. Uma honra te receber aqui. Tenho certeza que a gente vai trocar muitas ideias em comum. Eu já vi que a gente tem muita experiência próxima ali, em comum, que se conectam de alguma forma. E com certeza a galera que tá ouvindo aí vai crescer bastante com as coisas que você tem para compartilhar com a gente. Então se apresenta aí pra galera quem é o Natan, o que ele faz, o que hoje vai compartilhar com a gente aqui. Nem dormi pensando nessa apresentação, na verdade. Meu nome é Natan Magalhães, como muito bem disse Túlio. Eu sou fotógrafo de casamento junto com minha esposa. A gente tem a Andorada, que é Que a inclusive Andorinha tá aqui, Dourada. a esposa. Linda ali, tô olhando pra ela, gente. Não tô olhando pra vocês. Mas a gente é fotógrafo de casamento. A gente tem um estúdio também com luz natural, um estúdio criativo aqui pertinho, aqui em Itajaí. E é isso, eu também sou designer de marcas, construo marcas com identidade visual, identidade verbal. E a princípio é isso. A princípio é isso. Tenho 22 anos, nascido em Curitiba, criado em Santa Catarina. Ó, que massa. Sim. Novo. Tem muita coisa pra fazer ainda, né, gente? Muito. Bom, Uma tô criança. aqui. Eu tô aqui meio tiozão, mas a gente vai trocar bastante ideia, experiências que talvez eu tenha passado num passado recente e você tá passando agora e, Aham. meu Deus, a gente já se conectou por algumas coisas que a gente conversou aqui. E eu já queria começar invertendo algumas ordens. A gente não tem muito roteiro aqui, mas ali assistindo os episódios eu vi que eu vou por uma linha, né? Legal. E eu queria pegar uma pergunta lá do final e trazer pra frente. Eu também vi, então. Então para vocês aí que estão acompanhando o podcast, né, vão perceber uma quebra de roteiro aqui. Cara, a gente tava falando sobre igreja e eu tive uma surpresa de saber qual a igreja que vocês congregam, né? Vocês são super criativos, estão super estilosos aqui, tem um estúdio super estiloso, né? Nas redes, já seguem vocês ou vão seguir aqui no @ que vai aparecer, vão ver que vocês são super estilosos, mas fazem parte de uma igreja super tradicional, né? Digamos assim, não tradicional no sentido religioso da coisa, mas uma igreja com uma idade, né? Sim, mais sim, avançada. sim. Total. Então diz aí pra gente, qual é a igreja que vocês congregam e já aproveita e emenda como é que é ser um criativo, né? No meio de uma igreja, digamos assim, de mais idade. Ok. A gente frequenta a primeira igreja batista de Balneário Camboriú, a PIB-BC. E, olha, como é ser um criativo ali dentro? Primeiro, né, acho que conecta tudo com o que a gente estava falando antes de branding e de comunicação, porque a comunicação não é só falar, né? Falar é você emitir alguma coisa, expor alguma ideia, mas comunicar é tornar comum, né? Então, tipo, o que você for falar tem que ser entendido dos dois lados, só ali que é uma comunicação. Aí faz sentido, né? Então, é muito massa trabalhar. A nossa equipe de comunicação é toda da galera jovem, porque, né, a não ser algumas pessoas ali que são. Até tem o Marcelo, que é um líder lá na igreja, que ele é da TV, tipo, muito antigo já, tipo, dos anos 90 ele começou a trabalhar com televisão e tal. Eu acredito que também tenha algumas experiências trocadas aí, Nossa, né? muito. Mas, a não ser ele, o pessoal é todo mundo novão, assim. Vários trabalham na área, tem o Reds, que é o Hadrian, que inclusive aprendeu o mundo da fotografia junto com o Léo, que estava aqui no último episódio. Que massa. Então eles têm essa conexão ali, foi um padrinho do Hadrian e tal. Mas ele também congrega com a gente, padrinho de casamento e tal. Mas todo o time é muito jovem. Aham. E a gente precisa entender com quem a gente vai estar conversando. A igreja não é muito jovem, então são jovens produzindo para um pessoal mais velho. Uhum. Então, O que já é um desafio, te tira de uma zona de total. conforto. Talvez tudo que você que eu digo, né, o time lá criativo, a galera jovem, o que a galera consome no dia a dia, talvez não vai ser exatamente aplicado Não, ali, é né? exatamente isso. A gente foca mesmo em comunicar para a igreja, documentar tudo que a gente acontece, todos os anos de história que a gente tem, para um público mais velho e fazer, como é que eu posso dizer? Na verdade, não tem outras palavras. Como tá comunicando realmente o que é passado nos cultos, os princípios que nós temos, os eventos que estão acontecendo, para
para o público que seja na linguagem deles mesmo, Uhum. da pessoal ali a partir de 35 anos, Aham. É. de uma forma que seja visualmente, né? Porque a comunicação também tem um visual, então Uhum. tanto a escrita quanto o visual tem que estar alinhado a uma coisa que chame atenção para eles. Porque se a gente for fazer, como a gente estava falando antes, né? Um visual super breakthrough church, assim, uma coisa super jovem e tal, às vezes vários pontos estéticos, assim, do que a gente vê, até nas grandes igrejas, como a Reino, como a Sara, como as igrejas aqui da região, que são referências de criatividade, assim, né? Não vão estar conectando com esse público. Então é muito, muito legal, porque é uma desconstrução do que a gente vê não sei se dá pra falar mercado, Uhum. mas no meio, assim, na área Sim, mesmo, né? sim. Do conteúdo cristão. Nem só porque não comunica para jovens que não vai ser criativo ou não vai Uhum. ser efetivo. E é um trabalho, como eu falei, né? Sair dessa zona de conforto, eu acho que já é um trabalho muito rico para vocês que estão lá, Ah, né? muito Você massa. já trabalha na área, mas tem gente ali que talvez almeja trabalhar ou Uhum. almeja Tem. viver Uhum. e já tá ali num laboratório absurdo, né? Porque por exemplo, você está fazendo branding na sua vida profissional. Nem Uhum. sempre você vai dar match ali exato com o Com... cliente, com os Total. teus gostos ou com aquilo que você Não é sobre o consome. seu gosto, né? Pois é. É sobre comunicar. E isso é muito massa pra gente, porque é um processo muito. É um serviço mesmo. Todo mundo fala, né? Todo mundo fala. Meu pai falava. Se todo mundo fala, eu não sei. Mas meu pai falava que para você ensinar matemática pro Pedrinho, você precisa conhecer a matemática e precisa conhecer o Pedrinho. Muito bom. Então você precisa. Só assim você vai conseguir realmente explicar aquela ideia, passar aquele conceito ali para as pessoas. Muito Então bom. isso é muito massa e a gente faz realmente com muita alegria, muito prazer, assim. Porque a nossa igreja tem a cultura, assim, é o famoso tiozão, assim, né? Aham. Então, tu sabe que tu vai fazer uma arte que ela vai pro WhatsApp do todos os grupos do futebol, da família, dos Certo, primos, né? vai pra todo mundo. Então tem esse formato que é muito legal. Diferente de um conteúdo que é formado, sei lá, pra uma igreja mais jovem ali, que a galera, tipo, é Instagram, assim, ou Sim. etc, sabe? E Ou daí até pra. igrejas que estão presentes no TikTok, É, tipo, é. são vários contextos culturais diferentes. Isso é muito massa, porque o teu sonho muda, né? Quando você sonha para uma igreja super jovem é uma coisa, quando você sonha para uma igreja, para nossa igreja, a gente pensa sobre escolas, sobre educação, sobre estudo, documentar esses estudos todos, organização, processos e tal. E é muito massa, a gente sonha muito junto e é muito legal realmente ter essa brincadeira cultural, assim, de tá incluso dessas coisas diferentes. E também a gente, todo mundo fala, né? A gente não tem cara de batista muitas vezes. A galera fala assim, vocês são super jovens, pô, tem uma vibe super diferente, vocês deviam Aham. estar na Sara. Toda vez que a gente vai visitar a Sara, o pessoal fala, nossa, vocês têm super nossa cara, vocês não querem ficar por aqui? Não, cara, aquela macaca do seu galho, a gente se sente muito em Aham. casa A na gente tá na mesma PIB. família, né? Se a gente for Sim, mas a gente fala entendendo. assim, a gente se sente muito em casa, é muito sobre isso, assim, eu congrego na PIB desde os meus 5 anos de idade, então, Uau. tipo, com algumas mudanças que a gente teve, a gente foi pra Floripa, fomos na PIB de Floripa, quando eu morei um tempo lá, mas quando a gente morava aqui na região, a gente sempre tava na PIB, então tanto eu quanto minha esposa, a gente se sente muito em casa ali. Quando a gente foi pra Curitiba, a gente também teve na PIB de Uhum. lá, moramos um ano ali, de 2021 a 2022, e a gente também estava na PIB lá. Apesar de lá ser muito grande, a gente se identifica muito com o formato mesmo, com a ordem que tem, assim. A gente se sente muito livre, assim. Muito E bom. é muito massa, porque mesmo com a tradição do formato da igreja, da ordem que tem, cada região, cara, cada igreja que você visita, tu percebe formatos que o Espírito vai guiando de forma diferente, vai educando realmente. Da mesma forma como a gente estava falando, precisa conhecer da matemática. A matemática e Pedrinho, Deus também Aham. entende que ele conhece, ele aplica a palavra para aquele contexto social. E a gente percebe o Senhor utilizando e movendo a gente de forma diferente em cada local. A Balneário tem uma identidade, a nossa igreja irmã aqui, que é de Navegantes, tem outra identidade. Assim, a de Curitiba também tem outra, então é muito massa, o espírito vai guiando. Se não fosse assim, não seria palpável para todas as culturas, regiões e tudo mais. Se fosse formatadinho de um jeito só, né? Ia Uhum. ser meio complicado a E gente aí? pregar o evangelho por aí, né? Então, graças a Deus que existe essa multiforme graça, enfim, a mensagem realmente ela vai chegando. Por exemplo, a Sara também tem muitas igrejas Uhum. ao redor do Brasil e até fora do Brasil, e com certeza eu já tive a oportunidade de visitar, nesses pouco mais de 2 anos que eu estou na Sara, né? Uhum. De visitar algumas igrejas Sara em outros lugares, e realmente cada lugarzinho tem o seu jeitinho, né? Isso é
precioso também, Total, né? e é muito doido, porque até ouvindo o outro episódio que você gravou com... Cara, que feio, não vou lembrar o nome dele. Mas o brother do celeiro. Ah, o Felipe Guimarães. Felipe. E ele falando sobre o contexto de, tipo, Aí já no mudando do radical, né? Ocidente pro Oriente, assim. E a gente tem diferenças, cara, de um bairro pro outro. Tu percebe Sim, culturas e sim, sim. pessoas que, tipo, às vezes você vai na Sara e a gente ia direto, assim, quando a gente era mais novo. Tinha muitos amigos lá e as pessoas falavam, nossa, como que é lá? Que diferente, porque a pessoa se converteu ali naquele contexto e ela não faz ideia de como Aham. seria entrar numa igreja e que no louvor a luz tá acesa. E real, a gente já teve amigos da Sara que visitaram e falaram assim: caraca, não apaga as luzes. Como é que você louva de luz acesa, Ah, mas esse entendeu? negócio de tendência é muito engraçado, né? Porque isso, enfim, roupa, jeito de falar, essas coisas Design, vão e arquitetura, voltam, tudo, né? né? Daqui a pouco a luz acesa vai estar na tendência. Na minha opinião, já a questão de igreja muito escura já tá saindo, Eu ia né? falar Tem exatamente uma isso. igreja A Sara Itajaí não tá com as paredes claras? tá com as paredes claras. Eu É, falei, eu ia, eu vi no Insta, mostrei pra Mayara, falei, eles estão com as paredes claras. eu ia Daí eu falei citar, assim, né? vamos lá visitar. A sua esposa já deu a pista ali, eu ia citar a Mosaic, que é uma igreja, pra mim, uma das mais à frente, né? À Nossa, frente do tempo. Eles ditam as tendências, né? Eles ditam as tendências não, gospel, né? total. E lá, pelo menos acho que na sede deles, lá na Uhum, Califórnia, toda a igreja é branca. Aí Guilherme, que é o nosso diretor de corte aqui, ele, só para ele também ficar por uhum. dentro do assunto, até as caixas de som da igreja todas são brancas. Tudo é branco, Tudo é tá? branco, tudo é Tudo é branco. branco, galera. E, Lavado, e, lavado. e aí você olha assim, Alvo mais que a neve. pois é, cara. E aí, enfim, fica tranquilo que daqui a pouco a tua igreja que vai ser tendência, porque tendência vai mudando, não adianta, Não, né? não, é claro. A gente hoje veste a roupa que a galera dos anos 80 vestia Total, novamente, e é cíclico, né? total. Uma pergunta aproveitando, agora chegou no meu ponto aqui, inexistente, que eu acho que o diretor quer que você chegue o microfone um pouquinho mais perto, hein? Ah, beleza. Pode ir, ó. Ah, valeu, obrigado. É, você falou da PIB, né? Não sei se você explicou a sigla, mas para quem não sabe, é a Primeira Igreja Batista. Então, cada lugar, né, do Brasil aí você vai achar uma PIB, a Primeira Igreja Batista de Curitiba e por Uhum. aí vai. Produto interno bruto. Ah, Brincadeira. ou isso, né? Tem quinta de inclusive. Tem aqui em Itajaí. Tem. Lá no Rio de Janeiro, para quem ainda não percebeu, eu sou carioca. Eu já Difícil, visitei difícil. PIB e CIB, Segunda Igreja Batista. Mentiu. Peguei. Caraca, eu não Aham. sabia que tinha Lá essa. tinha algumas CIBs, né? Que Dependendo do legal. bairro, Do né? bairro, sim, é E gigante, né? concordando com o que você fala, com o que você falou, numa cidade como Curitiba, Rio de Janeiro, São Paulo, que é grande, cara, de bairro a bairro você muda muito, tá? Hum. Muda muito a cultura, forma de falar, enfim, o que é legal num bairro não é legal no outro, enfim, só colaborando Total. com a tua fala. Mas dentro da Batista, é uma igreja muito metódica em alguns pontos, assim Uhum. como a metodista, assim como a Ó, presbiteriana. Eu já tive o privilégio de trabalhar com o pessoal da presbiteriana, assim, foi bem meus legal. pais são da Ó, que presbiteriana também. legal, que Eles legal. eram da Batista, mas hoje estão congregando na presbiteriana. E aí são igrejas, assim, muito organizadas, né? Uhum. Muito organizadas nos seus métodos, nos seus cursos, enfim. Até mesmo durante o culto você percebe uma Uhum. organização bem clara. Sim. Então, como é? E hoje você lidera junto com sua esposa o time de criação lá, né? De Isso, de comunicação. comunicação. Como que organizar um time e que organização vocês têm lá, ou que vocês almejam, né, ter, dentro Uhum. de uma igreja que já é organizada, né? Sim. Vocês não estão chegando numa igreja que está em construção, ou não, a igreja tem seus métodos bem estabelecidos, Uhum. né? E como é ter um time criativo, e geralmente o criativo a gente precisa ser É, organizado, né? sim, sim. Puxar para a organização, porque senão a gente se perde. Como é a organização que vocês têm lá hoje? Como que isso funciona dentro de uma igreja tão organizada, né? Então, estamos querendo organizar mais. Hoje a gente tem um processo porque o que acontece? A igreja, a nossa congregação ali, a gente não tinha um foco em comunicação antes da pandemia, porque não tinha uma necessidade, né? A gente sempre tava com a igreja cheia, sempre tinha que, nos cultos, faltava lugar, assim, sabe? Principalmente Natal, coral, Meu essas Deus. coisas assim, sempre faltava lugar. Mas sem a gente estar presente na internet, a não ser com os vídeos extremamente modernos que a gente tinha no YouTube. Essa documentação, assim,
nossa, várias câmeras, não, brincadeira. Algo bem simples que era feito para realmente documentar os cultos que a gente tinha no YouTube. Então, quando bateu a pandemia, a gente falou, cara, precisamos montar uma equipe aí pra gente passar as informações de uma forma funcional mesmo, né? Que seja prático pros membros. E nisso a gente se descobriu, cara, porque hoje a gente tem tido um número considerável de pessoas que vêm pela internet. A gente tá vendo que até para uma igreja tradicional as pessoas encontram a gente de formas modernas, entendeu? Uau. Então a gente tá nesse. Tá. Depois desses 3 anos aí, que foi meio uma loucura, assim, a gente Sim. também foi um ano para Curitiba, então a gente ficou assim um ano fora. Mas hoje a gente tá dando uma reestruturada e tentando unificar todas as frentes de comunicação, entendendo que desde a, desde a decoração, assim, né? Óbvio, a decoração vai ser Aham. outro ministério. Mas, assim, toda a linguagem da igreja tem que ter um mesmo foco que é o comunicar a palavra. Então, a gente está passando por um processo de estruturação do ministério, assim, para realmente ter, como você falou, uma igreja organizada, mas tentando organizar um pouquinho Vocês mais. têm algum sonho, assim, cara, se o time tivesse essa função e tal, com essa estrutura, seria um sonho ali para pro nosso time hoje? Cara, Tipo, alguém para cuidar, sei lá, só da fotografia, da edição, quantas pessoas sim. você... É, Porque muita gente que acompanha a gente uhum, participa em cada igreja, sim, tem os seus times lá e a sim. dúvida que pelo menos chega muito para mim, e eu já tive a oportunidade de ir ministrar workshops em algumas igrejas, é isso, né? Ah, como organizar o time? Tipo, meu Deus, quantas pessoas é preciso para ter um time, né, criativo na igreja, enfim. Cara, hoje, o que a gente, assim, falando do meu ponto de vista, assim, né? A gente. Um foco é que todas as pessoas que entrem na igreja saibam como, quem procurar. Não, acho que muito mais do que só o time de comunicação, mas a comunicação ser uma parte disso, de Hum. quem que eu vou procurar para estar passando tua mensagem. Eu preciso de alguém, eu preciso que a igreja saiba desse pedido de oração aqui, sabe? Como que eu vou fazer? O que eu preciso que seja comunicado, ou uma moça que é do grupo de mulheres, ou que coordena ali o café das meninas, enfim. Cada ministério saiba como fazer para aquela mensagem alcançar o máximo de pessoas possível e as pessoas certas ali, eu quero que seja comunicado para as mulheres. Como que eu vou fazer que essa mensagem chegue para elas? Uhum. Então a gente tem uma comunicação muito clara para que a igreja sinta que o Ministério de Comunicação faz parte dela. Acho que isso é o que a gente mais sonha hoje para a igreja. Algo muito prático, que não é Sim. tão focado o processo está atrás disso. Não é o processo em si, mas é o resultado desse processo. Que as Aham. pessoas cheguem e elas saibam exatamente com quem falar, como falar para que chegue no máximo de pessoas possível. E você acha que para isso se tornar realidade precisa de muita gente ou não? Olha, como eu, até fazendo um parênteses, né? Eu sou o Maga the Duck, entendeu? É o nome da empresa de branding. A gente sempre tem a cultura, às vezes, de centralizar as coisas e tentar de fazer de tudo um pouco. Então a gente entende que em alguns locais Deus vai estar capacitando algumas pessoas para fazer dezenas de coisas, né? A gente vê isso acontecendo direto. Mas hoje, na nossa igreja, a gente acredita que pode funcionar dos dois jeitos. Uhum. Não acho que tenha um padrão, até porque tem igrejas menores, às vezes, têm uma demanda menor, então você consegue Aham. realmente estar cuidando disso, e igrejas maiores vão ter um número gigantesco, assim, né? Inclusive com pessoas integrais, trabalhando e Exatamente, tudo mais. total. Cada igreja acaba tendo que um formato diferente. Hoje a gente tem muitos ministérios na nossa, então a gente precisa de algum bom número de voluntários criativos, Aham. né? Alguns crivos, alguns crivos para Pra dar conta para dar do... conta de tudo, tá documentando todos esses processos. Mas a gente tem tipo um time da multimídia, que são o pessoal que cuida da live, assim, né? Está acontecendo o culto agora, todo mundo tem que estar tudo organizado para estar Legal. registrando tudo. Daí tem o pessoal da live realmente que cuida só, um time que cuida só da transmissão ao vivo. Uhum. E daí nós que cuidamos da parte de mídias sociais, De de registro ali, foto, fotografia, vídeo. vídeo, tudo. Aham, edição e tudo mais. Exato. Legal, legal. Mas é uma equipezinha grandinha, assim. Porque só a questão da transmissão, Uhum. né? Não, Cuidar de uma transmissão ao vivo já demanda uma galera, né? Tanto antes do culto, durante o culto, enfim. e também tem a galera da organização do culto, Pois que é o é. pessoal que organiza tudo, passa pros pastores, pros líderes que vão tá dirigindo tudo. Então, Uma visão bem natural, assim, com o perdão da expressão, mas todo culto é um evento, não deixa de ser um Claro, evento, né? claro. Então, dependendo da estrutura da sua igreja aí, meu Deus, para esse evento acontecer é muita gente, é muita gente. A gente tem feito uns cálculos lá na nossa igreja de quantas pessoas a gente precisa
pra o culto acontecer. E é uma galera, cara. É uma galera. Cara, eu nunca vou esquecer de uma vez que eu fui no Nataleluia, que é o evento que tem de Natal na PIB Curitiba. E só pro teatro de Natal foram 500 pessoas Uau. na equipe, cara. Caraca. Quando eles falaram isso, tipo, era a última apresentação, então quando terminou, assim, eles foram agradecer por, né, pelos 5 dias, acho que são 5 dias de apresentação todos os dias. Aham. Então é uma equipe muito grande. Eu falei assim, então, gente, orem por toda essa galera, porque só pra isso tá acontecendo hoje, só aqui em cima do palco e limpando, organizando, são 500 pessoas. Eu falei, caraca, mano, é tipo o dobro da nossa igreja, assim, quase. Então, Que doideira, é muito né, doido. cara? Se não fossem esses voluntários, né? Corações voluntários, ficaria difícil de acontecer Nossa. um evento desse porte, como você falou, né? Total. Já fiquei até curioso pra procurar saber como é que é. Pesquisa, é lindo. Inclusive, se você... deixa até o convite pra todo mundo, assim, quando vocês estiverem pensando o que fazer nesse Natal de diferente. Cara, confiram uma apresentação, assim, fenomenal. Tem várias cenas que ficaram gravadas na minha cabeça que se eu falo, assim, eu me arrepio, assim. Uau. É um nível, assim, tem orquestra, tem teatro de... Então é um musical, com Não, teatro, é tudo. Sim, é exatamente. É um espetáculo. E todos crivos, assim, todos Aham. cristãos voluntários ali no processo todo. É muito Que massa. bacana, cara, que bacana. Saindo agora um pouquinho... Eu tô acabando com sua água, mano. Pode acabar. Se acabar, a gente repõe lá embaixo também. Passando só um pouquinho aqui de assunto estritamente, né, de igreja. Tudo bem que a gente falou sobre branding, sobre um monte de coisa aqui. Mas vindo agora um pouquinho mais pro Nathan Magalhães, lado profissional. Uhum. Hoje, pelo que a gente trocou de ideia aqui, pelo que eu te acompanho, você tá dividido nas funções de fotógrafo. Imagino que também na parte de edição, né? Que é uma parte bem relevante, que leva bastante tempo. Leva uns dias. É. Né? Então, você tem ali a fotografia, o tratamento, a edição. Uhum. Você tá com um estúdio agora, Sim. certo? Junto com a sua esposa. E também eu vejo você Lembrem falar... disso, tá, pessoal? Tudo é junto com minha esposa. É. Eu estou só na metade do que eu sou Eu hoje. falei pra ele não ser que nem um músico, ficar só falando da Roberta. É, exatamente. A minha Roberta tá ali do lado. Eu também não estaria aqui se não fosse a Mari. Todos que me seguem já sabem disso, então eu tô chovendo no molhado. Mas... E também eu acompanho muito e curto muito o que você fala sobre branding, né? Uhum. Tem uns drops assim que você faz no seu Instagram e você fala sobre... É uns pingos mesmo, tá, pessoal? Não, Cara, mas não entrem lá achando que é muita coisa. Não, mas é bem precioso, cara, é bem legal. E conta um pouquinho, né, sei lá, da rotina, como é dividir essas funções, o que você tem curtido mais fazer hoje em dia, né? É que a gente trabalha com estações, né? De sim, repente sim. você tá numa estação que você tá curtindo mais, sei lá, a vibe do estúdio, porque vocês estão construindo agora, ou não, é falar de branding, porque você vê uma marca sair do zero e tomar vida através de um trabalho de identidade visual, enfim. Me conta um pouco sobre tudo isso aí. Total. Então, hoje a nossa frente principal, assim, o que a gente sempre fala que é o nosso ministério, é trabalhar com casamentos e com famílias. Porque hoje é uma coisa que a gente tá muito grudado com esse público. Então, a gente, até por a gente fazer casamento, a gente tá normalmente trabalhando no sábado ou no domingo. Então, se a gente não levar isso como um culto, né? Se a gente não levar como um momento de realmente tá servindo, a gente se sente meio que off da igreja, assim. Então, além da gente estar congregando nas células, né, cultos durante a semana, e obviamente quando a gente está livre a gente vai nos cultos na nossa igreja, mas o sábado e o domingo são a nossa segunda-feira, né? Então a gente está sempre trampando. Uhum. Então a gente vê como um ministério, mas é o que mais nos toma tempo hoje, e a nossa principal foco mesmo como empresa, que a Andorinha Dourada, né? A Andorada é focada em casamentos, ensaios de família, gestante, casal. E aí vocês utilizam também o estúdio, O não só a externa. Exato, são as duas frentes, assim. E daí o estúdio hoje a gente também tá... Ele abriu... É um neném, tá aí com... É um recém-nascido. A gente abriu ele dia 1º de julho. Então, também tá começando aí, tá engatinhando. E também é nesse mesmo ramo de família, gestante, casal. E nessa pegada do estúdio, uma coisa que a gente também vê muito... o mesmo público, assim, uma mesma fase que a gente vive, e fica muito fácil pra gente atender essas mesmas pessoas, porque a gente entende as dificuldades, os desafios, as intenções. Então, são os empreendedores. Então, a gente quase que fala que é um estúdio criativo com luz natural para famílias empreendedoras. Legal. Porque a gente consegue atender as mamães que estão empreendendo, então elas precisam de um espaço cuidadoso ali para cuidar né, levar o neném, não ter medo de, ele vai chorar, alguma coisa. A gente tem um espaço realmente que consegue... Acolhedor, né? Acolher eles. Até a gente fala, né, que o principal a gente ia comprar um cacto. A gente falou assim, não,
vai que a criança coloca a mão ali. Então, assim, a gente... Tudo pensado, né? Cuidado, assim, Aham. pra esse ambiente mesmo. E faz porque- diferença, cara. O ambiente faz diferença. Cara, e é muito massa, porque tanto no casamento quanto agora com o estúdio, a gente registra muito daquilo que a gente tá vivendo. E isso é muito gostoso, porque rola uma identificação muito grande tanto com os casais. A pessoa tá casando agora, a gente casou agora, dia 29, faz 3 anos que nós estamos casados. E a gente consegue dividir muitas experiências. Compartilhar com os casais, coisas que nós aprendemos, que às vezes o noivo tá ali no dia do casamento mesmo, tá super preocupado. Ei, bro, tu já abraçou seu pai? Não, cara, vai lá, ele tá te olhando. Sabe, essas Aham. pequenas coisas que a gente fala, a pessoa vai se sentir muito mais, vai vivenciar muito mais aquele dia se ela tiver com essas pequenas direçõezinhas. Então a gente sempre tenta levar essa parte do reino mesmo pra dentro da nossa profissão, que é trabalhar com casamento, que já é uma construção cristã, assim, né? Já é uma Sim. instituição cristã. Mas, enfim, esse é o nosso dia a dia, assim, né? Trabalhar com casamentos, finais de semana. Ensaios pré-weddings que nós fazemos durante a semana às vezes. E agora os ensaios no estúdio também. E onde que entra a parte de branding dentro da Andorinha Dourada? Então, a parte de branding não é tão... É mais maga, assim, é mais Aham. Natan Magalhães, mas sempre junto com a Mayara. A Mayara sempre tá dentro de tudo, porque quando a gente... O que acontece, né? Da onde que veio o Maga the Duck, Aham. esse conceito? Em 2020, quando bateu a pandemia, a Mai tinha acabado de sair do emprego estável e tudo certo pra empreender na fotografia. E Com em eventos. dezembro de 2019. Aham. Em março de 2020, deu isso. Aham. Nós estávamos noivos. Então, assim, a gente estava para casar em agosto de 2020 e daí aconteceu tudo isso. A gente, cara, o que a gente vai fazer? Eu era outra pessoa, não parece, mas eu era outra pessoa que queria fazer ciências sociais Que legal. na UFPR, em Curitiba. E daí, eu tava assim, não, beleza, vamos trabalhar e tal. Eu guardando dinheiro para querer me casar e me mudar para lá para estudar lá. E daí a gente falou, não, nesses trampos, assim, abaixa, né, do mercado, por causa da pandemia. E daí a gente falou, vamos empreender. Ela já estava empreendendo com a fotografia, mas justamente por causa do distanciamento, né, o número era muito, muito baixo. Sim. E daí a gente foi descobrindo as coisas. A gente criou a Da20 na época, que era uma empresa de social media e essas agências que nasceram em 2020, né? Sim. Da mesma forma como a gente comentou antes, que a PIB, a nossa igreja, não tinha uma necessidade de estar no digital, isso aconteceu com o mercado inteiro, né? E então a gente começou a oferecer esse trampo para as empresas pro digital. E então era eu e ela nesse rolê de criação. Não deu muito certo, a gente foi indo para os outros lados, outras oportunidades, na verdade, foram aparecendo e que foram dividindo o nosso tempo e o nosso foco não ficou para Da20. Aham. Porém, acho que no ano passado sobrou um tempo. Até parece que sobrou um tempo. Mas eu falei, cara, eu queria muito trabalhar com branding. Eu queria voltar para esse ramo que eu gosto tanto. Meu pai, ele tem uma empresa de metalurgia e eles trabalham com um nicho específico e eu criei identidade visual para eles. E foi um trampo, assim, muito gostoso ver uma marca... A primeira marca que eu realmente peguei a caneta e eu desenhei ela do começo ao fim, linguagem identidade verbal e visual. Então foi um processo muito gostoso. Eu falei, cara, eu quero trabalhar com isso. E ver saindo do digital ali, da prancheta, Nossa, e indo total. pra vida real E assim, foi o meu primeiro contato com um Adobe Illustrator. Tipo, foi pra criar uma marca. E é uma marca que eu sou muito orgulhoso dela. Tipo, Que irado, ontem, assim, até um breve testemunho, a Mai nem sabe disso, mas a gente tava... Meu pai mandou mandou um áudio no grupo dizendo que ele foi buscar as camisetas que estavam fazendo pro uniforme da fábrica. E as meninas estavam falando, nossa, o que é isso? É uma hamburgueria? Porque não parece... Eles falaram que é camiseta de uniforme da empresa, mas não parece. Nossa, que legal, o que é isso? Então, tipo, é muito legal ver, indo para vários ramos, assim, né? O que a gente cria ali no... Eu mesmo sempre criei pro digital, assim. Sempre criei ali no Canva. Comecei a ser designer no Canva, assim. para trabalho de escola, assim, sabe? Sempre gostei de trabalhar com isso. Mas sempre no digital e ver as coisas indo pro metal, tipo, fazer um corte a laser de uma coisa que você desenhou, indo pro tecido, Doideira, indo né? pra uma parede, várias coisas assim. É um trabalho muito gostoso. Então, O digital é legal, mas quando você vê a coisa no mundo real, digamos assim, nossa, né? até teve É diferente. um negócio que eu falei no Insta esses tempos, que um cliente viu a logo da Blessio, dessa empresa, do meu pai, e ele falou assim, nossa, eu adorei, eu quero que você... você coloca a logo no produto? Não, a gente tem uma proposta mais clean e tal. Não, eu quero que coloquem, eu achei muito lindo, adorei o conceito, abençoar você.
que é o nome da Aham, empresa, sim, né? sim, sim. Eu falei, caraca, mano, que maneiro, cara. Eu me senti quase que numa exposição, assim, sabe? Como Aham, artista, aham. ele expõe o projeto e fala assim, eu quero comprar isso daqui. Então foi muito bacana, foi uma experiência bem diferente, assim. E Que maneiro. E aí você trabalha a identidade visual hoje também. total. Fora Fora da todo o andorinha resto que você dourada, falou. fora da andorinha dourada, como Andorada Fotografia e Andorada Estúdio, né? Que a gente conseguiu Aham. fazer essa contração do nome, né? Que legal. De Andorinha Dourada para Andorada. Fazem naming também, né? Pois é. Também é o meu primeiro trabalho de naming, então... As primeiras coisas são muito importantes, cara. Foi o primeiro trabalho de naming para uma empresa mesmo, né? Com CNPJ, mas naming eu fiz a adolescência inteira criando projetos. É o que a gente chama assim, de hobby, ou sei lá, o que a gente gosta de fazer. Muitas vezes é um laboratório, é um estágio, é uma coisa que tá te construindo para um profissional no futuro, né? Com certeza, e é muito bacana porque até ouvindo os outros episódios, quase todo mundo vem dessa Sim, escola, sim. né? Da tentativa. Da assim, experimentação, né? Porque se a gente não experimenta, não faz antes do trabalho chegar, quando chega a gente não sabe, né? Exato. Então, e também só se debruçar em teoria, né? Ou né, numa faculdade, numa graduação, num curso, também não é 100% de certeza que vai dar certo, né? Porque você precisa experimentar, você precisa fazer, errar, receber feedback positivo, negativo, Total. e você vai construindo. Descobrir o que funciona. Pra né? você, inclusive, né? É. Tipo, isso eu curto fazer, isso eu não curto fazer. Me identifiquei quando você falou, né? Eu vivo a questão dos casamentos, né? Por exemplo, eu casei em 2018. Então, 2017, 18, 19, eu fiz muito casamento, né? Que massa. Na época, eu e Mari, a gente estava focado em audiovisual para casamentos. E era muito massa, porque a gente estava vivendo aquela estação, os amigos, sabe? As Sim, pessoas por total. perto também. Então, você fica ali naquele universo. Depois começou a não caber mais na nossa, digamos assim, na nossa agenda, porque a gente começou a fazer muito publicidade. Enfim, mas aí são estações também. Claro. Mas esse fato de você também viver aquilo que você faz diferença, né? E as primeiras coisas são muito importantes, né? Esse foi o meu primeiro trabalho, Cara, é muito massa. Tipo, eu lembro do meu primeiro vídeo para gastronomia, do meu primeiro projeto de moda, por exemplo. Que massa. Então, assim, as primeiras coisas são muito, muito importantes, né? E quando dá match ali, cara, você guarda pra vida, né? Tipo, Total. nunca mais esquece. Não, e é muito massa porque a minha excelentíssima esposa é uma moça que muda muito, assim, é uma Isso aí é lua. o criativo é assim mesmo, né? E ela muda muito. Eu já sou total oposto. É engraçado, porque eu sou o cara, apesar de ser criativo e tal, eu sou o cara da segurança, assim, tipo, eu falo que eu sou meio burrinho, desculpa a palavra, mas sabe, porque ele fica ali naquele negocinho, a não ser que alguém dê um puxão nele, sabe? Eu continuo na mesma direção até cansar, assim. Mas... É o cara que trabalha com branding, né? Ele faz ali e protege o... Exato, não, eu fico ali, cara, pra sempre, tipo, nossa, sei lá, um tênis que tá machucando, não dá nada. Mindinho eu tenho 2, pra que precisa de um? Tem um que tá sobrando aqui, entendeu? Eu sou assim, e ela é o total oposto. Se alguma coisa tá incomodando ela, ela muda de direção, ela muda, essa casa não gostei da cor da parede, vamos se mudar? Vai pintar a parede. Acho que tem alguém que vai trocar uma ideia com ela bem legal, não vou dizer o nome. Cara, queria te fazer uma pergunta que você me sugeriu pra fazer aqui. Aí eu vou aproveitar e fazer com você. Diga. Você me sugeriu uma pergunta que era assim, cara, pergunta pra galera aí qual foi a primeira memória criativa deles, Caraca, ou delas. eu nem lembro o que eu perguntei. Você me falou. E aí eu falei, cara, que pergunta massa, né? Então, não sei se você já está pensando, vai lembrar, Acho que sim. ou uma das primeiras, né? Talvez não a primeira, mas qual a primeira memória criativa que você tem aí na sua cabecinha? Cara, eu lembro que quando a gente congregava em Curitiba, quando eu tinha ali meus 5 anos de idade, tinha um trompetista na nossa igreja, que ele era um jazzista, assim, até tinha um prêmio na cidade de Curitiba, que era o nome do cara, que é o Saul Trompete. E ele era um irmão lá da igreja, muito próximo dos meus pais, e ele tinha um trompete, então, tipo, todo final de culto, eu corria lá no culto e falava, Saul, deixa eu tocar. E daí eu ficava lá, tipo, sabe, fazendo essas brincadeiras. E eu sempre gostei muito, assim, de instrumentos de sopro, até tocava flauta transversa e tal, uma época da adolescência ali. Mas acho que essa é a minha primeira memória, mas eu tenho medo dessa memória ser muito... talvez tenha sido construída pelos meus pais, pelo tanto que eles falavam, assim, né? Mas eu lembro disso, só não sei o quão verídica... Fiel, né? Fiel Mas essa a nossa cabecinha é muito doida, né? A memória, ao passar do tempo, ela é mais uma construção de alguns fragmentos do que um registro fiel. Total. Né? Então, assim,
talvez seja massa essa construção também, né? Daí a memória que eu sei que é minha mesmo é Saltimbancos. Uma obra, né? Os músicos de Aham. Bremen, acho que é um conto alemão, e daí o Chico Buarque traduziu pro português e fez toda um baita de um musical, assim. Aham. E meus pais tinham esse CD e a gente ouvia muito, muito, muito. Meu pai é músico, né? Então a gente sempre foi muito conectado a isso. E Saltimbancos é um ponto, tipo, como é que é? Um canon event na minha vida, assim, sabe? Porque ele criou várias pontas, até pra parte de branding, de marketing, que eu gosto muito, porque fala sobre perfilagem, assim, Aham. né? E o Saltimbancos, ele é uma fábula que fala sobre 4 animais que se encontram e eles estão os 4 perdidos na vida e eles vão pra música. Então, Uhum. eles se encontram como músicos. E eles viram um grupo musical e tal, e alugam uma casa pra tocarem e morarem ali. E é muito massa porque ele fala do cachorro, do jumento, da gata e da galinha, só que ele perfila tão bem que você consegue quase que imaginar essas pessoas no seu dia a dia. Então você vê características dos 4 ali, da fábula no dia a dia. E eu acho que conectou várias partes da minha mente, assim, tem esse ponto ali como um alicerce, assim, de uma memória. E é uma das primeiras que eu tenho desse musical, do Saltimbancos. Uau. Muito legal. Desenvolveu muito melhor do que eu esperava essa resposta. Não, mas é doido porque ela tava até pensando em fazer um post sobre isso. Desbloqueou ela aí, né? Talvez você tenha Não, pois desbloqueado algumas coisas. Eu tava com essa ideia sobre a importância do Saltimbancos e é uma das primeiras memórias realmente que eu tenho de criatividade. Que irado, né? E como pega, de repente, talvez na infância ou na parte da adolescência, a mente muito fresca ainda, né? Cara, a coisa entra e fica, né? Então, Uhum. como você falou, isso reverbera nas suas criações até hoje, ou no seu método de pensar ou de criar Nossa, até hoje, total. né? Tu falou de flauta transversa, eu lembrei, aí também já acessei uma memória aqui. Eu fiz 2 anos de escola de música Vila Lobos lá no Rio, no centro, Caraca, que e era massa. irado, cara. E o que eu lembro, uma das coisas que eu lembro lá, subindo as escadas, Acabou algo, eu vou pro café. vai pro café. Tem água também no café, né? Dizem. Eu lembro de subir as escadas e ouvir principalmente a galera, não sei se era o horário que eu subia lá, enfim, se era aula específica de flauta transversa, mas tinha uma galera no terraço tocando, né? E, cara, o Massa. som é absurdo, né? Não, é muito É muito legal. Não sei se vocês sabem, mas toda quarta-feira aqui em Itajaí, gratuitamente, tem musical, orquestra, coral. Ali no centro tem um centro cultural de alguma coisa que eu esqueci. Mas não é difícil de achar em Será que é o Itajaí. de Brandão, ali perto da... É no centro ali, No onde centro. tem Da igreja. Do lado do museu? isso, Ah, legal, exato. ali é o conservatório de música. Conservatório de Música, exatamente, que acho que é do lado do Conservatório de Música. Exato. Aí toda quarta noite, inclusive há 2 semanas atrás eu fui, cara, incrível, tava com saudade Uma experiência, assim, tava né? com muita saudade. Que Meu Deus, massa. lá no Rio de Janeiro, ou Curitiba, ou São Paulo, ou BH também, né? Você tem muita riqueza de eventos culturais acontecendo. Aqui eu tava com saudade, aí descobri, e toda quarta gratuito, então se vocês estiverem Nossa. pelo estúdio ali numa quarta, 7 e meia, dá tempo, porque 8 horas Legal. começa, e cara, é muito maneiro. E, enfim, E, cara, fica aí a dica Itajaí- pra você também. Itajaí virou um ponto, assim, o pessoal que é daqui tem que ficar muito ligado, porque tem muitas, como é que eu posso dizer, oportunidades aqui do Conservatório de Música mesmo. Eu fiz... Meu irmão é formado no Conservatório de Música de Itajaí aqui, meu irmão é contrabaixista, Uau. e eu toco batera, mas, assim, sou um piazinho na bateria, entendeu? Tipo, eu tenho a linguagem ali muito, muito limitada, assim, tenho uma liberdade criativa, mas há escolas ali setentistas, então é uma coisa Aham. mais básica, assim. E... Que eu acho irado. Ah, eu também, por isso que eu Tirada. toco. Eu acho que é só uma desculpa pra não ter que aprender a fazer muita É. virada, entendeu? Não, mas eu prefiro assim. Mas, cara, a gente fez vários cursos aqui, tipo, tinha a Semana da Música aqui e vinham professores gigantescos, tipo, veio o Cuca Teixeira, que é um baita no batera, nível Brasil, assim, o Thiago do Espírito Santo, que também é um contrabaixista muito bom, e são pessoas que eu assistia desde criança, assim, Aham. tocando com, tipo, Maria Rita, o Thiago do Espírito Santo Sim. tocou tipo, com Teatro Mágico, não sei se conhece. Ah, mas é sim. Ele já é o nome mais conhecido aí, né? Pois é, e daí eu conheci eles, toquei com eles, cara. Um piá que não sabia, tava Que aprendendo doideira, a tocar bateria, tipo,
primeiras aulas, assim, que eu tive a experiência de tocar com esse pessoal. Cara, E- cidade portuária geralmente é assim, cara. Tem um mix de Nossa. pessoas que vêm, passam e tal, e tem uma carga cultural, às vezes, muito, muito forte, né? Tinha o Sandro Reich, nesse mesmo evento tinha o Sandro Reich, que ele era um guitarrista das últimas turnês do Dominguinhos. Uau. Então, tipo, ele contou histórias pra gente, assim, incríveis, assim, nossa, aqui Itajaí tá virando um polo de cultura muito bacana. Então, sempre fiquem ligados aí, porque tem muita oportunidade pra estar conhecendo pessoas Sim, aí sim. que rodaram o mundo tocando e vão ter experiências que, inclusive, um desses aprendizados, eu relembrei ele ontem quando eu tava ouvindo o podcast com o Léo, que você gravou, porque você falou sobre não ser... Quando você tá tocando ali, você não focar só no seu instrumento, mas focar sim. na banda como um todo. Aham. E o Cuca Teixeira falou assim, cara, você é baterista quando você tá estudando. Quando você tá com banda, você é um músico, porque você não tem que focar no teu instrumento, mas você tem que focar na música, assim. Aham. Então, quando eu ouvi você falando, inclusive você deu o exemplo da bateria, eu falei, caraca, é exatamente o bagulho que eu ouvi do Cuca. A bateria também é um instrumento de infância, né? Tipo, inclusive eu entrei nessa escola de música pra percussão, não tinha exatamente bateria, era percussão, mas foi o mais ali próximo, né? Então, além de teoria musical, a gente também fez a prática do Uhum. instrumento. Massa. E tive banda autoral e tudo mais, também Banda compunha... cover do Crombie, ele é o sósia do Paulo Nazaré, cara. Depois a gente bota uma foto aqui do Cara, lado. eu não acredito, velho. Vocês dois são muito idênticos. Sempre falo isso. E aí, tipo, eu sempre tive essa visão, né, de banda, cara. Meu pai também me ajudou muito, músico, guitarrista muito bom. Massa. E sempre curti mais a banda em si do que um músico específico. Então, Muito muitas massa. vezes vai falar nome de músico, eu me perco um pouco, porque Eu eu me não... perco com um instrumento. Ah, tu já viu aquele o Fulano de- prato e não sei o que? Até com câmera, até com equipamentos Aham. todos, cara. Eu sou péssimo pra equipamento. Eu não gravo, gravo a função, gravo a história, gravo Aham. as palavras, as imagens, Ó, mas um equipamento eu sou péssimo. fotógrafo que não sofre de equipamentite, né? Não sofro, cara, Graças não a Deus. E aí eu sempre tenho essa visão mais macro ali da banda em si, né? Uhum. Os bateras que eu curto são muito simples. Curto por diversas outras coisas. Um deles é o brasileiro que toca no Strokes. Caraca, eu né? não sabia que É um era um brasileiro, Não sabia. E aí, cara, se você ouve qualquer álbum do Strokes, não tem virada, não tem nada. Mas massa. a atitude, A enfim, linguagem, a linguagem, direção, muito você massa. percebe ali as nuances e você percebe, e a gente pode trazer isso pra fotografia, pro cinema e tal, você percebe o que é proposital, né? Às vezes o menos ali é muito proposital, Sim. Te passei uma referência aqui antes do podcast, que depois você vai olhar, é menos e é Muito muito massa. proposital, é massa demais. Um batera que eu sempre tinha como referência era o Bielzinho, do Terno. Sabe, banda Terno? Sim, Terno. sim. Enfim, Que aí- o vocalista fez um projeto agora, Isso, o Kim Bernardes. Tim. Cara, eu acho ele tem uma linguagem... Não, o trabalho deles é incrível. E é Incrível, bem assim. setentista também, né? Muito, Virou um muito, podcast de música. Pois é. E, enfim, eu acho muito massa. E eu sempre fui meu pai sendo músico, ele sempre educou a gente de uma forma, assim, muito, muito cautelosa. Ele não deixava a gente ouvir música pop. Nesse nível, assim, não Uhum. façam isso em casa, tá bom? Se você é pai, não faça isso, cara. Só um pouquinho. Não muito, não abusa. Mas assim, meu pai falava assim, cara, não ouçam, não é bom, não é legal. Ouçam aqui. Cara, eu cresci ouvindo jazz, assim, sabe? Aham, Então, aham. tipo, meu pai sempre colocou ali muita música brasileira. Música americana, sim, mas proporcionalmente, assim, era muito mais... O nosso mais jazz, a bossa nova e tudo com mais. certeza. Né? Dali pra... Mas jazz, MPB, ele tocava bastante, soul, mas Aham. ele sempre foi muito cuidadoso, assim, com o que a gente ouvia. Ele Uhum. cuidava muito. E isso criou uma criança muito chata, cara, porque a minha esposa sofreu muito com essa pessoa que não gostava de Justin Bieber, assim, sabe? E eu fui mudando com o tempo, assim, entendendo, e até pelo nosso relacionamento, assim, quando a gente começou a ser amigo, porque eu e a Mayara a gente se conhece desde a adolescência, então, tipo, desde os 14 a gente se grudou e só vai se desgrudar na eternidade. Mas a gente sempre muito grudado e ela começou a me apresentar os estilos que ela ouvia de música e eu tentando, tipo, com aquela cabecinha ali falar, cara, mas pra que as pessoas ouvem isso, cara? Não é gostoso de ouvir, entendeu? E daí fui descobrindo por que as pessoas ouviam música pop, por que as pessoas ouviam outros estilos de música e entendendo que, da mesma forma como a comunicação, a gente volta pra isso, né?
tem que ser compreendido nos dois pontos para que realmente comunique. Então, Uhum. o jazz você vai mostrar para uma pessoa que não está acostumada a ouvir, não entende a forma de você... Que é como se fosse um filme, né? Você senta e você ou assiste a música, assim, né? A pessoa vai falar assim, cara, pra mim é só barulho, porque não entende. E a mesma coisa o pop, cara, pra mim é só dancinha, sabe? Tipo, TikTokzinho, assim. Então, são formas de consumir de forma diferente. A Sim. informação só se torna realmente o sucesso, a música, qualquer estilo musical, quando os dois entendem, têm a mesma noção sobre essa comunicação, assim. Você não vira um muro, né? Pois é. Tipo, tem que ser uma pontezinha pra conectar a pessoa a algum tipo de arte ou de criatividade. E quando eu entendi isso, hoje eu ouço de tudo, assim, porque realmente... E tu aproveita, com certeza deve aproveitar alguma coisa de uma linguagem mais pop, de uma linguagem mais assim, mais assado. E você se abre pra ouvir estilos de música diferentes, né? Tipo, hoje a Mai ouve as músicas pop dela e eu super curto junto. Você se sente muito mais livre, assim, depois que você entende isso. Os porquês, assim, né? Tem aquele livro do Simon Sinek, que Começa pelo Porquê. E, cara, isso a gente utiliza como um princípio na nossa vida, na Andorada, no Mag the Duck, pra tudo. Porque, cara, quando você começa pelo porquê, você tem uma direção tão clara, tão abençoadora, assim. E desde... Nossa, por que eu estou ouvindo... Desculpa as referências seculares aqui. Mas por que eu estou ouvindo a Ariana Grande? Por que eles fazem isso, entendeu? Cara, tem um porquê daquela linguagem, dessa história. E quando você descobre essas coisinhas, se torna uma experiência muito, muito completa. Sim, muito sim. gostosa. Falando em abençoador, um termo que você acabou de usar aí, e pra, digamos assim, selar esse bate-papo muito, muito legal, que eu espero que existam outras vezes, eu queria te perguntar, como você sonha, ou pensa, ou planeja, assim como você falou muito do seu pai, né? Uhum. Você vai precisar um dia passar essa criatividade adiante, Sim. né? Seja para os seus filhos, ou futuros alunos, enfim, discípulos na igreja. A gente pode falar de diversas passagens de bastão que você vai fazer, né? Eu espero que faça, porque tem muita riqueza aí. Tem muita riqueza aí. Então, Quero fazer. como você se imagina aí, nos próximos anos, passando adiante toda essa riqueza musical, gráfica, fotográfica, visual, adiante? A criatividade passando adiante. Cara, a primeira coisa que vem à cabeça é fazendo projetos. Porque a gente... É muito legal ensinar, mas quando você... Eu, pelo menos, acredito que a gente faz pelo exemplo, né? Tem uma frase de um pensador aí, moderno, o Ícaro de Carvalho, que ele fala assim... A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Eu não sei quem que falou isso, mas eu vi através dele, assim. Eu acho muito legal, porque quando você tá andando na rua, e outros convidados já falaram sobre isso, até eu lembro do Guiro falando sobre isso, que, cara, às vezes o filho dele tá andando na rua e ele fala, nossa, que marca legal. Entendeu? E as pessoas percebem isso. Você vai de uma cidade para outra, você percebe a diferença entre uma cultura de uma cidade que tem todas as marcas ali bonitas, a estética, a arquitetura, né? Você sabe melhor que eu. Mas, assim, o ambiente, ele educa, sabe? Então, se a gente conseguir criar um ambiente dos casamentos, onde os casamentos são mais leves, tem uma fotografia temporal, realmente documenta esses momentos com leveza, né? E as pessoas vão ser educadas através disso, né? E vai ser uma experiência boa que as pessoas vão querer copiar e assim se cria esse ambiente. Da mesma forma com as marcas e com os podcasts. Nossa, esse podcast é muito bacana, é tão educador, é tão massa. Então, o próprio exemplo vai arrastando as pessoas para essa direção boa. Falando daí de uma forma de educação, eu quero primeiro educar minha casa, né? Então, mal posso esperar para ter filhos e ensinar eles pelo convívio também, assim, né? Que não deixa de ser um exemplo também, né? Também. Mas são as duas formas que hoje eu não consigo me imaginar sendo professor nesse modelo, assim, que o pessoal faz, assim, sabe? Formatou, né? Formato mas mesmo, através de projetos, de trabalhar com excelência, enfim, talvez na vanguarda de algumas áreas, você vai automaticamente passar isso adiante, né? Tornar disponível para as pessoas consumirem. Essa é a resposta que me vem automaticamente, sem muito tempo para pensar, assim. É isso, assim, eu acredito que o exemplo e o ambiente, se a gente conseguir construir cada um cuidar da sua cidade, do seu bairro, né, já faz uma baita diferença. Então, você atender os seus clientes da melhor forma possível, como até disse foi o Spurgeon que falou? Que como você vai ser não sei se foi Spurgeon, acho que foi Lutero também. Qual é a frase? Do sapateiro.
como você vai ser um cristão sapateiro. Faça o melhor sapato que você pode e venda pelo preço mais justo possível. Uau. Não sei se foi Spurgeon ou Lutero, foi um dos dois. Eu acho que a gente aplica aqui na Tujulab sem eu conhecer essa frase. E, cara, é isso, porque imagina que o contexto ali que eles falaram, pô, um mundo ali em expansão do capitalismo, assim, né, e tal, e as pessoas falando, pô, eu não tenho tempo pra ser um crivo full time, tá ligado? 24/7. Então, como que eu vou fazer isso? Cara, você não precisa, você pode deve, né, biblicamente, tirar um tempo pra estar servindo com seus irmãos, mas no seu trabalho, quando você estiver fazendo o que você for fazer, seja como Paulo trabalhava construindo barracas, né, tendas, né? Sim, tendas. Então, você faz o teu melhor trabalho possível e cobra o preço mais justo. Isso vai ter é exponencial, assim, né? O exemplo é exponencial. Acho que é isso. Muito bom, muito bom. Eu ficaria facilmente mais meia hora, uma hora e meia. Almoçaria aqui, pediria um lanche aí, uma comida. Jacaré vermelho. Né? Um jacaré vermelho, alô, jacaré vermelho. A gente colocaria aqui na mesa e continuaria conversando, mas, né? Você tem outros compromissos, já trouxe a mochilinha de fotografia, vai produzir hoje, a gente vai produzir aqui hoje também. E a gente precisa encerrar esse episódio, né? Com pesar, mas também com muita alegria de ter tido essa troca, esse bate-papo. Antes de finalizar, e já finalizando, diz pra galera, pra câmera ali, ó. Gui, prepara a câmera dele aí. Pra ele falar pra galera onde que o pessoal pode achar, né? O seu estúdio, o seu trabalho como fotógrafo junto com a sua esposa e o trabalho de vocês dois com identidade visual também. Então, vocês conseguem encontrar o nosso trabalho de fotografia de casamento através do Andorada Fotografia, o estúdio através do Andorada Estúdio e o meu trabalho como designer de marcas através do Magavilhoso. Então, é isso aí. Cara, gostei dos arrobas muito bem construídos, né? Obrigado. Né? O Andorada Fotografia e Estúdio é criação minha. O Magavilhoso é criação da minha excelentíssima esposa. Olha aí. Desde 2014 com esse arroba aí. Namings muito bem construídos. Parabéns por isso também, né? Não é fácil. E, gente, com esse ilustre convidado aqui, passando essas informações aí também para vocês seguirem. Espero que estejam abrindo outra aba aí e seguindo. A gente se despede de mais um Crivo Talks. Espero vocês no próximo episódio e nos próximos projetos que virão por aí também. Tchau, tchau. Até mais.